Será que o mundo físico é mesmo tão sólido quanto parece? Ou tudo o que chamamos de matéria é, na verdade, só uma aparência dentro de algo muito maior? E se o que você toca, vê e sente como real for só a ponta visível de uma consciência muito mais profunda? Antes de tudo, fica comigo até o final, porque isso pode mudar completamente o jeito como você entende a realidade. Já se inscreve no canal e curte esse vídeo para o YouTube entregar mais conteúdos como esse para você. A consciência não surge da matéria. A matéria é percebida na consciência. Todo mundo já se perguntou, mesmo que só de relance, como é que a gente sabe que algo está ali, que o mundo está mesmo lá fora, e que o que a gente sente, vê ou toca é real? Parece uma dúvida filosófica distante da vida prática, mas não é. Ela está presente em momentos simples, como quando você sonha e acredita que tudo ali é real, só para acordar depois e pensar: como eu não percebi que era um sonho? Pois é exatamente aí que a questão da consciência e da matéria se mistura com a sua experiência cotidiana. A maior parte da ciência moderna ainda parte da ideia de que o cérebro produz consciência, como se a gente fosse um tipo de computador biológico avançado e, quando tudo está conectado direitinho, a consciência aparece. Mas e se for o contrário? E se o cérebro for apenas uma ferramenta que aparece dentro da consciência, assim como o corpo, o tempo e o espaço? Essa é a proposta da não-dualidade. Ela não está dizendo que o mundo físico não existe, mas sim que tudo aquilo que chamamos de físico só se torna real porque foi percebido. E percepção é algo que acontece na consciência, não no cérebro. Imagine agora o seguinte: você está de olhos fechados. Nenhuma imagem do mundo está presente, certo? Aí você abre os olhos. O quarto aparece. Mas ele apareceu onde, exatamente? Na sua frente? Ou ele apareceu na sua consciência? Porque se tudo o que você chama de visão é na verdade um fluxo de dados elétricos que o cérebro interpreta, quem é que está observando isso? Quem está ciente de que está vendo? Essa pergunta já derruba uma ideia antiga de que somos apenas um corpo observando o mundo. Porque mesmo o corpo só se torna perceptível quando é notado. A neurociência até hoje não conseguiu apontar o ponto exato onde a consciência começa. Tem mapa de rede neural, tem atividade elétrica, tem teoria dizendo que consciência surge quando certas regiões cerebrais se integram, mas ninguém consegue mostrar um lugar onde ela começa de verdade. Talvez ela não comece em lugar nenhum. Talvez ela seja o lugar, o campo, o pano de fundo onde tudo se desenrola. A gente vê uma maçã, sente um perfume, lembra de alguém, escuta uma música e acredita que tudo isso está do lado de fora. Mas tudo isso acontece dentro de nós. Ou melhor, dentro da consciência que somos. Mas se tudo acontece dentro da consciência, por que o mundo parece tão sólido, tão físico, tão resistente ao nosso controle? E a resposta não está em negar a matéria, mas em perceber que a matéria só é acessível porque existe um campo onde ela pode ser notada. Um som precisa de um ouvido, mas também de alguém que perceba o som. Um corpo precisa de órgãos, mas também de alguém que esteja ciente de ter um corpo. E esse alguém não pode ser reduzido ao corpo, porque é justamente o corpo que está sendo percebido. Consciência não é algo que você tem, é algo que você é. E tudo que você chama de realidade está aparecendo nela. A consciência não está contida na cabeça, nem presa dentro de um crânio. É o oposto. O que você chama de cabeça, de corpo, de mundo, tudo isso é uma experiência que aparece dentro do espaço da consciência. Isso muda a forma como a gente enxerga até o que significa existir, porque não existe experiência do mundo sem consciência. E sem experiência, não há como afirmar que algo está realmente lá. Você pode ter um mundo inteiro ao seu redor, mas se não houver percepção, é como se nada estivesse ali. A consciência é o primeiro passo. O resto, por mais sólido que pareça, só ganha sentido quando ela está presente. E talvez, no fundo, nunca tenha existido um lado de fora. O lado de fora é só mais uma ideia surgindo dentro do lado de dentro que a gente nunca deixou de ser.
A separação entre sujeito e objeto é ilusão perceptiva. A gente cresceu ouvindo que existe o eu aqui dentro e o mundo lá fora, que você está separado das coisas que vê, sente ou toca, que existe o observador de um lado e o objeto observado do outro. Parece óbvio, afinal, é assim que tudo se apresenta. Eu penso, eu sinto, eu vejo aquela cadeira, aquela pessoa, aquela rua, mas será que isso é mesmo real? Ou é só uma forma da mente organizar a experiência? A não-dualidade diz que essa separação é só aparência, um hábito mental tão profundo que a gente nem percebe que está operando. A mente cria a ideia de sujeito e objeto porque isso ajuda a dar forma, a organizar o fluxo da experiência. Mas quando você para olhar com mais atenção, essa divisão começa a desmoronar. Porque toda vez que você percebe algo, a percepção e aquilo que é percebido surgem juntos. Nunca existe só o objeto, nem só o sujeito. Eles aparecem ao mesmo tempo. E onde? Dentro da consciência. Vamos fazer um teste simples. Pense agora em uma xícara de café. Você pode vê-la mentalmente. Agora, pergunte: quem está vendo essa imagem? Você? Ok, mas esse você que vê aparece onde? Ele também está sendo pensado, sentido, percebido. O observador é tão perceptível quanto o que ele observa. Ou seja, ambos são conteúdos dentro da experiência. Nenhum deles é mais real ou mais central do que o outro. Eles estão na mesma camada. A gente pode até dizer que o mundo aparece para alguém, mas se for olhar mais fundo, esse alguém também aparece junto com o mundo. O eu que pensa, sente e nomeia não é uma entidade sólida, mas um fluxo que surge com os objetos que ele tenta nomear. O tempo todo, sujeito e objeto nascem juntos e morrem juntos também. Quando o pensamento cessa, o mundo cessa. Quando o mundo se dissolve no sono profundo, o sujeito some com ele. Só resta a consciência em si, sem forma, sem nome, sem eu nem outro. Isso pode parecer distante da vida real, mas influencia diretamente como a gente vive. Toda vez que acreditamos que estamos separados do outro, do ambiente, da situação, criamos resistência, criamos conflito, medo, comparação, culpa. Tudo isso nasce da sensação de que eu sou isso aqui e aquilo ali é outro. Mas se a percepção é uma só, se tudo está acontecendo dentro do mesmo campo, então essa separação nunca existiu de verdade. Foi só uma forma mental de dividir aquilo que, no fundo, nunca se dividiu. Tem gente que passa por isso em experiências de meditação profunda, com psicodélicos ou momentos de choque emocional muito fortes. É quando a ideia de eu se dissolve por um instante e tudo parece estar fundido. Não é uma fusão emocional. É uma percepção direta de que não existe dois. Você não está olhando para o mundo. Você é o próprio campo onde o mundo aparece. É tudo você, mas não o você que tem nome, CPF e histórico. É o você que sempre esteve ali, antes de qualquer pensamento surgir. Isso muda o jogo, porque se não há dois, não há separação entre o que você quer e o que você sente que não pode alcançar. Não há separação entre você e o outro, nem entre você e o tempo. Tudo isso são conceitos que só existem dentro da divisão mental entre observador e observado. Sem essa divisão, o que sobra é pura experiência. E essa experiência não está acontecendo para alguém. Ela simplesmente está acontecendo. E isso basta. A ilusão da separação é o primeiro véu que cai quando começamos a investigar com honestidade. E quando ele cai, o que aparece não é um grande segredo místico. É algo tão simples que a mente não sabe nem nomear. Porque ali não há mais dois lados, só há o acontecer. E a gente, no fundo, nunca foi um ponto fixo olhando o mundo. A gente sempre foi o próprio fluxo onde tudo aparece e desaparece. A matéria é uma expressão condensada da consciência. Desde cedo, a gente aprende que existe um mundo sólido, fixo, independente. Um universo lá fora, e nós aqui dentro, tentando entender como ele funciona. Tudo parece começar pela matéria. Partículas, átomos, moléculas.
E no meio disso tudo, em algum momento, a consciência aparece, como se fosse o último degrau de uma longa escada evolutiva. Mas e se tudo isso estiver de cabeça para baixo? E se, na verdade, a matéria for só um modo de expressão temporária da consciência e não o seu ponto de partida? Essa inversão de perspectiva não é só uma ideia espiritual ou filosófica. David Bohm, um dos físicos mais brilhantes do século XX, propôs que aquilo que a gente chama de realidade visível é como uma superfície ondulada. O que a gente vê como objeto é apenas a expressão momentânea de uma realidade mais profunda, que ele chamou de ordem implicada. Para ele, tudo está interligado num campo invisível, e o que emerge no mundo físico é só um reflexo, uma espécie de dobra localizada dessa totalidade. Essa ideia se conecta diretamente com o que mestres como Nisargadatta Maharaj apontavam, que o mundo surge com a mente, e a mente surge na consciência. Ou seja, não há um mundo físico lá fora esperando por você. Há apenas a consciência se condensando em experiências sensoriais, pensamentos, emoções, formas, assim como num sonho, onde tudo parece real, mas tudo é feito da própria mente sonhadora. E você já reparou como a matéria nunca está realmente parada? Os átomos estão sempre vibrando. As partículas subatômicas, quando observadas de perto, são mais probabilidades do que coisas sólidas. Schrödinger, que ajudou a fundar a mecânica quântica, dizia que a consciência é uma só e que todas as aparências de separação são como ondas numa única superfície de água. No dia a dia, é claro, tudo parece bem fixo. A mesa é mesa, o corpo é corpo, o chão sustenta, a parede bloqueia. Mas tudo isso só é percebido assim porque está sendo interpretado, processado, reconhecido por algo que está antes da própria percepção. A matéria só existe enquanto experiência, e a experiência só acontece porque há consciência. Sem ela, não há mundo, não há tempo, não há forma. Quando você sonha, tudo parece real. Pessoas, lugares, sons, texturas. Você sente medo, prazer, surpresa. Mas tudo ali é feito de uma única substância, a mente. Acorda-se e tudo desaparece. Agora imagine que a vigília seja apenas um sonho mais denso, mais estável, e que esse corpo físico seja apenas uma imagem projetada dentro de um campo consciente mais estável do que o onírico, mas não menos imaterial. Pensar assim não é negar o mundo, é olhar para ele com mais profundidade, é perceber que nada é realmente fixo, que tudo é um fluxo de expressão temporária. E se tudo é expressão da consciência, então você não está num universo separado, tentando entender como ele funciona. Você é o próprio campo onde tudo acontece. A matéria, nesse caso, não é o ponto de partida, é o resultado. É como a tinta que aparece na tela, mas que não existiria sem o artista invisível que a movimenta. Essa perspectiva muda não só o jeito de olhar o mundo, mas o modo como a gente se posiciona nele. Você deixa de ser uma peça dentro de um sistema e passa a ser o próprio espaço onde o sistema aparece. A separação entre dentro e fora começa a se dissolver. E no lugar da rigidez da matéria, surge o mistério da consciência que se manifesta em tudo o que há.